E aí galera, tudo bem? Meu nome é Lauro Silva, sou um escritor de literatura fantástica e fui convidado para falar um pouquinho para vocês com relação ao assunto. Queria mandar um abraço para vocês aí, a galera do Clube do Livro, da IFSU, Campus Camaquã. Agradecer ao Juliano pelo convite. É fantástico poder ver grupos conversando e discutindo com relação ao gênero. Bom, então vamos lá. Para mim, pessoalmente, a literatura fantástica, ela não necessariamente nasceu, mas ela foi rejuvenescida com a participação de Tolkien. Acho que ele foi um divisor de águas no campo da literatura fantástica moderna, principalmente com a apresentação de um mundo fantástico, além do nosso, totalmente estruturado, com línguas e territórios e sistema político. E isso foi um diferencial. Ele saiu do campo das lendas e contos e conseguiu estruturar uma obra fantástica. E esse foi um diferencial. A primeira obra de fantasia que eu li foi Senhor dos Anéis, fantasia moderna, e aquilo abriu minha cabeça de um jeito que até hoje não sou mais o mesmo. Depois daquilo, a literatura continuou evoluindo, tiveram os livros publicados de C.S. Lewis, Howard, teve bastante coisa na parte da fantasia principalmente. Eu nem vou chegar na parte de ficção científica que acho que é um papo um pouquinho além do que eu conheço. E falar um pouquinho mais ou menos de como foi quando eu era jovem, né? Quando eu era moleque tinha muito pouco livro de fantasia disponível. Então hoje em dia há uma gama enorme de possibilidades. Eu li 4 vezes Silmarillion, 5 vezes O Hobbit, A Cor da Magia do Terry Pratchett eu li umas 6 vezes. Bússola de Ouro do Pullman eu li pelo menos umas 3, porque a gente não tinha muita opção na época. A gente tinha uma gama restrita de livros e acabava vendo, porque a literatura fantástica ela sempre teve esse estigma, essa questão de ser vista como uma subliteratura, um gênero um pouco excluído. Tanto que se você for ver premiações famosas de literatura, é muito raro acontecer de serem dadas para a literatura fantástica. Normalmente são para policiais, para drama, para ensaios teóricos e tudo mais. E a literatura fantástica ela entra como se fosse uma subliteratura. E isso tem mudado. Tem mudado com o tempo cada vez mais. Para mim, a literatura fantástica para mim ela mudou um pouco mais ainda depois que eu conheci Neil Gaiman, que ele é famoso como roteirista de Sandman e para mim principalmente como escritor. Eu li o trabalho dele em Lugar Nenhum, que ele apresenta o nosso universo, ele apresenta uma Londres no caso, que é o nosso mundo real, mas ele coloca elementos de fantasia. Ele cria uma fantasia urbana que se passa no nosso mundo, se passa na nossa realidade. Então é uma coisa que existe, é palpável, é tangível e ao mesmo tempo tem elementos de fantasia, aquela coisa que faz você se questionar por um instante se aquilo é real ou não, se seria possível ou não. E isso conseguiu trazer para mim uma proximidade muito grande da fantasia, me aproximou da literatura fantástica nesse caso, e eu virei fã de Neil Gaiman por conta disso. Foi daí que veio o meu insight de escrever meu livro, no caso. Eu sempre também tive muita influência de RPG, principalmente Dungeons and Dragons, que é um RPG mais clássico, assim, de mago, guerreiro e tudo mais, e eu desde sempre mestrei o jogo, então ajuda muito na criação de universo, na criação de classes, no estabelecimento de uma estrutura que a gente, na literatura fantástica, chama de world building, que é a construção do mundo. Com relação, voltando à questão da literatura fantástica, é fantástico poder ver, é maravilhoso poder ver essa questão da evolução, desse andamento que tem rolado nos últimos tempos. A gente vê uma quebra de vários paradigmas na parte da literatura fantástica na questão de inovação. Então, tem surgido autores que foram formados na sua infância, na sua juventude, pelas histórias clássicas de fantasia, como Tolkien, C.S. Lewis, Philip Pullman. E esses autores clássicos
criaram os jovens hoje estão crescendo e pegando tudo aquilo que formou eles e transcendendo, inovando. Se você pegar, por exemplo, Brandon Sanderson, que é um autor fantástico, ele consegue inovar de um modo absurdo na parte de arquitetura de livro, de world building. Ele consegue criar uma coisa muito complexa e interligada, e o estudo dele para a história é muito minucioso, ele sabe cada peça onde se encaixa e tudo mais. O próprio Patrick Rothfuss, a história dele não é profunda, os personagens não são profundos, são personagens rasos. O sistema de magia dele é muito bom, mas não é isso que distingue, não é isso que faz a obra dele ser o que é hoje. É a narrativa dele. A narrativa do Patrick Rothfuss é absurdamente fantástica. Ele consegue inovar nisso de um modo que eu não tinha visto nenhum autor fazer. Scott Lynch também, ele trabalha muito bem a questão de deixar os personagens sujos e mentirosos e mexer com a expectativa do autor. Então é fantástico poder ver esse amadurecimento da literatura fantástica internacional. E mais ainda poder ver o quanto isso se reflete no Brasil. As editoras nacionais estão conseguindo dar uma atenção muito maior para esse público. Estão trazendo muitos lançamentos lá de fora, traduzindo muita coisa, estão trazendo autores para as bienais, está saindo editoras especializadas no nicho de literatura fantástica. Eles estão dando uma atenção totalmente diferenciada que faz com que hoje, antigamente eu tinha 4 ou 5 livros para ler no mercado, hoje a gente tem filas de 20, 30 livros e não consegue dar conta do que tem saído. E em contrapartida isso acaba gerando uma evolução da literatura nacional mesmo, fantástica. A gente tá saindo da parte de cópia, né? De se basear totalmente nos modelos europeus e americanos e tá apresentando um trabalho próprio, com alma, com espírito, com estilo próprio nacional. E é fantástico poder ver isso. Eu mesmo tenho preconceito com literatura nacional. E tenho quebrado meu preconceito vendo obras que são fantásticas e conseguem apresentar um mundo novo, todo um espírito novo e bem estruturado, com uma qualidade tanto de escrita quanto de editorial bacana. E é absurdamente lindo poder participar disso, ver isso e estar dentro disso produzindo. Eu acho que eu já estourei meu tempo, mas vou falar um pouquinho sobre mim. O meu livro é uma fantasia urbana, ambientada em Curitiba. Eu pego a ideia de uma influência de D&D, de Tolkien e tudo mais, e também de mitologia nórdica e tudo, e trabalho com anões, elfos e tudo mais, só que eu trago eles para o mundo moderno, pensando, e se eles realmente existissem? E quando começou a Era dos Homens, no caso, a história real da Era dos Homens, eles tiveram que se esconder no meio da gente. Então eu pego elementos históricos reais, descobrimento do Brasil, fundação de Curitiba, a minha história no caso se passa em Curitiba, essa primeira, e eu recrio eles colocando esses elementos de fantasia nas lacunas da história. Então Curitiba ela foi fundada por anões, tem toda uma cidade subterrânea lá, que é um dos motivos pelo qual não tem metrô, e eu gosto de trabalhar isso, de deixar esse instante de dúvida no leitor se aquilo poderia ser real. Eu trabalho com bastante elementos de D&D, eu recrio os bardos, eu recrio guerreiros, arqueiros e tudo mais, de modo a trazer para a nossa realidade e para o nosso tempo presente, mas sem perder aquela essência clássica. Eu tenho 2 livros lançados. Esse primeiro chama-se A Liga dos Artesãos. Ele é uma fantasia ambientada no mundo atual, em Curitiba. Eu tenho Estações de Caça, que é no mesmo universo, no caso dessa recriação da nossa história real, só que ele se passa num vilarejo nórdico do século X. Ele é do mesmo universo, mas não é uma sequência. E eu tenho alguns contos lançados também que trabalham com essa questão da fantasia urbana e do medieval e tudo mais. E estou planejando lançar mais 2 livros esse ano. Todos os meus livros são independentes. Foi outro preconceito que eu tive que quebrar também, a questão da literatura fantástica independente. Então fui eu mesmo que contratei revisores, contratei diagramadores, capista, para produzir o livro todo, quando tem uma gráfica para poder imprimir. E meu segundo do mesmo modo, só que aí o segundo foi só em e-book até o momento, quero ver se eu lanço ele em março.
falei demais, provavelmente. Desculpa que eu acabo me empolgando e indo e voltando e tudo mais, mas acho que é isso. Parabéns por abordar esse assunto. Obrigado pelo apoio ao gênero. É importantíssimo essa discussão acadêmica e tudo mais. E espero que tenham gostado. Qualquer coisa me adiciona no Facebook. Um abraço aí pra galera. Até mais. Pô, gente, eu aqui de novo, desculpa tomar mais o tempo de vocês, mas eu queria falar um pouquinho sobre autores nacionais. Eu até comentei que eu tenho visto uma renovação do gênero e tem muita coisa bacana surgindo por aqui. Recomendo muito que deem uma olhada em Felipe Castilho, ele trabalha bem a questão do folclore nacional. O Afonso Solano, ele tem se mostrado um bom autor na parte de fantasia épica e tudo mais. O Enéas Tavares, ele está trabalhando com uma editora bem grande na parte de steampunk. Ele venceu o concurso, inclusive, para ser publicado pela Fantasy. A gente tem a Nelson Merege, que é uma autora fantástica também de épico fantástico medieval. Tem a Thais Lopes, que ela também trabalha na parte de fantasia urbana. Temos o Wilson Gonçalves, que ele trabalha muito bem com uma releitura própria do folclore americano, no caso tanto norte-americano quanto sul-americano e América Central ali. Ele trabalha bem com essa temática, uma fantasia bem diferente. Temos vindo por aí a Janaína Pim. Ela lançou recentemente um Lobo de Rua, que é uma fantasia urbana ambientada em São Paulo, na nossa São Paulo real mesmo, mais ou menos como eu faço. Até comentaram pra gente fazer um trabalho junto, e eu tô lançando um crossover, um conto de Alvores ambientado na Galeria Creta, que é um dos espaços do livro dela. De gente nova, tem o Ginhanotsu também, ele tem trabalhado muito bem com a parte de fantasia, ele tem um trabalho legal com questão de gênero. O Thiago Lee lançou um livro recente, muito bacana também. Tô com ele aqui, Hacking para a Liberdade. Hack para a Liberdade, aqui o do Wilson Gonçalves, Canção de Quatro Cantos. O Lobo de Rua, da Janaína Bianchi. O que mais temos aqui? O do Felipe Castilho. Aqui, Ouro Fogo Megabytes. Eric Novello. Ele trabalha muito bem com fantasia urbana nacional também. A dele já não é uma real, ela é um pouquinho alternativa. Então, as pessoas sabem da fantasia, sabem dos magos e tal. E é numa São Paulo alternativa, Libertar, que chama. É fantástico, muito bom também. Aqui do Afonso Solano, Espadachim de Carvão. Não é um dos meus livros favoritos, mas é bem bacana para mostrar a questão da evolução e da maturidade da fantasia nacional que tem surgido. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E muito obrigado pela atenção e tudo mais. E deem uma chance à fantasia nacional, deem uma chance à fantasia como gênero mesmo, como um todo. E muito obrigado pela discussão. Abraço, pessoal do Clube do Livro aí. IFSU, Campus Camaquã, né? Abração, falou, valeu.